Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis, quem se faz presente aqui em plenária e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou, talvez chovendo molhado, pegar o que o vereador Chicão vem trazendo desde a sessão passada sobre essa questão de religação de luz e água dos imóveis que estão em áreas de APP. Nós temos uma normativa da Celesc Estadual, assinada em 2012, juntamente com o Ministério Público, a EMAB, Celesc e SAMAI, né? Todo mundo sabe que nós tínhamos por hábito construir onde a gente achava conveniente, né? Sem uma limitação de margem de rios, nascente, coisas desse sentido. Que são leis regulamentadas pela normativa federal, né? Que não compete nem ao município, nem ao Estado. E que respeita 50 metros de uma nascente, 30 de um córrego, rio e assim sucessivamente. Conversando com o presidente da EMAB, o senhor Adriano, o maior problema que nós temos para ser resolvido lá na EMAB são questões de terrenos em áreas, casas em áreas de APP, loteamentos errados, coisas que vêm acontecendo de longa datas, né? Mas a pessoa construiu, mas a lei federal reconhece como área de APP e fala que não tem como estar o imóvel lá. Mas tem um problema que ele já está lá. Ok, como que a gente vai resolver isso? Algumas áreas a gente pode fazer compensação com o Ministério Público, né? A gente pode trocar essa área aqui por uma outra, a gente vai arborizar, a gente vai preservar, fazer uma permuta de troca. Mas tem áreas que infelizmente não. Mas aí o vereador Adriano fala, então a gente vai desligar São Bento, mas infelizmente, se a lei não mudar, é o que vai acontecer. Então, volto naquela tecla assim, eu não quero manter a luz da casa, não está alugada, eu não quero pagar. É preferível que você pague aquela taxa todo mês, da água também, porque não vai religar. E não tem o que a gente possa fazer. A gente precisa, sim, fazer um georreferenciamento, que eu acho que, pelo menos isso, o Supremo Tribunal foi coerente, quando ele permite que cada município estude o seu georreferenciamento, né? Eu costumo dizer que quando eu morava atrás da loja de móveis Weiermann, mesmo em dias de enchente, em épocas de enchente, o rio estava, talvez, a 6 metros da parede da minha casa e eu nunca tive problema de alagamento no meu terreno. Então, acho que cada município sabe as necessidades que tem, né, de acordo com a geografia dos terrenos que compõem a sua cidade. Então, isso, pelo menos, o Supremo Tribunal foi coerente em fazer. Mas nós temos situações, por exemplo, que é um terreno ali da Coab, que tem em Serra Alta, que, na época, ia ficar uma única moradora com 2 terrenos, que ia separar o conjunto de casas. E o que foi sugerido para essa pessoa? Assim, vamos fazer o seguinte, então a gente dá 2 terrenos para a senhora do lado da Coab e você cede esses 2 terrenos para nós e as casas ficam todas no mesmo lugar, ok. Isso foi há 29 anos atrás e até hoje nós não regularizamos o terreno dela. Ou seja, legalmente ela tem 2 terrenos dentro da Coab, que estão com 2 pessoas, que não têm a escritura da casa, porque está ilegal. Mas alguém foi lá e sugeriu isso para ela. Né? Sem citar nome, que não vem ao caso. Assim como tem muitas pessoas que ganharam terrenos que foram dados por vereadores, por prefeitos,
né? Assim como nós também demos para o governo do estado o terreno da Cidasc. E o que acontece? Acontece que a gente pegou o bonde andando, né? Nós colocamos o nosso nome à disposição, nós temos que achar uma solução. Mas lamento informar que a solução a curto prazo não tem. Primeiro que nós precisamos decidir como que nós vamos fazer esse georreferenciamento. Ah, vai fazer com drone. Ah, drone não tem uma resolução de imagem tão nítida quanto um avião. Ah, mas um avião vai custar muito caro. Mas tem que fazer. Tem municípios que já fizeram. A partir do momento que a gente fizer o georreferenciamento, a gente tiver dados, a gente consegue falar. Ah, o rio existe? Existe. Está tubulado? Sim. Tubulado há 40, 50, 60 anos. E a gente consegue mexer. Fora disso, não. Então, a vereadora Adriano indigna, mas não vai adiantar nada. Infelizmente, eles vão atar a gente no poste com as mãos e os pés para a gente não sair correndo e nós vamos ficar sem ação nenhuma, porque nem o executivo tem como fazer alguma coisa, na minha visão. Não estou aqui concordando com o tipo de declaração que foi dada ao munícipe. Né? Porque na declaração, uma hora fala que o rio existe e depois fala que não consegue se ver. Claro, não consegue se ver porque ele está tubulado, está lá de baixo. Só conseguiria ver se alguém entrasse na galeria ou cavasse um buraco lá. Né? Mas isso são coisas que precisam ser resolvidas. Então, assim, a curto prazo, eu acho que menos de 1 ano, 2 anos, isso não sai. Nós temos todo um plano diretor a ser discutido, e todo mundo aqui é bem consciente em saber que isso não se faz de uma hora para outra. Cabe responsabilidade. Nós temos o problema que nós vivemos com a Vila Andorinha, que interdita, desinterdita, ninguém quer assinar um laudo dizendo se aquilo vai descer morro abaixo ou não. Moradores que voltaram para o local, morador que não quer voltar para o local, entrou na justiça pedindo para embargar novamente o lugar. E quem vai assinar aquilo dizendo que vai desbarrancar ou não? Vereador Mampar. Sim, claro. Eu lembrei também de uma situação onde eu fui convidado há uns 15 dias atrás, 20 dias mais ou menos, pelo secretário de Educação. Eu fiz uma indicação aqui para ampliação do Centro de Educação Infantil lá no Rio Vermelho Estação. Já faz um tempo e agora veio a resposta positiva que será ampliado, né? Aí ele me convidou para apresentar o projeto, a gente foi lá. Só que aí eu lembrei também que existe uma tubulação atrás da creche lá, do Centro de Educação, né? E é uma tubulação de 1 metro. Passa água, agora é água dentro, só que não dá para saber se a água é de nascente ou é água de esgoto, de pessoal lá que usa, que tem bastante casas, né? E tanto que tem casas em cima da tubulação. Aí eu falei, no dia lá que nós estivemos lá, eu falei dessa questão, né? Se já foi verificado se aquilo lá é esgoto, para não dar problema, daqui a pouco a obra está pela metade lá e daí para, né? Coisa que deveria ter sido visto antes de fazer o projeto, na minha opinião, né? Mas acabou que talvez não pensaram na questão ali e elaboraram o projeto. E agora o secretário de Educação me deu o retorno sobre isso, dizendo que vai ser contratado um geólogo, vai ser chamado um geólogo da Munesc para resolver o problema, para dar o laudo, né, técnico, se aquilo é... Então, talvez nessa questão de córregos, né, que o pessoal não está conseguindo fazer o laudo, não seria ideal, de repente, a prefeitura contratar um geólogo, ou contratar o trabalho de um geólogo, né, horas de um geólogo, para estar fazendo essas vistorias e fazendo esse laudo, né? Porque realmente aqui, será que tem gente que tem capacidade para dizer se aquilo é córrego, se é nascente, se é... Né? Então, é essa questão que eu queria colocar, sabe? Porque lá ficou uma situação que agora o geólogo da Munesc é que vai dar o parecer, né? Obrigado, vereador. Vereador Paulo, nós temos um geólogo no estado para atender todos os municípios. Se nós conseguíssemos um geólogo aqui, seria a exceção à regra. Tanto é que quem também deu o laudo da Vila Andorinha foi o geólogo da Munesc, porque senão ia depender só do estadual. É que é uma sucessão do velho jeitinho brasileiro, né? Vamos fazendo, aquela questão que nós tínhamos como a maneira de fazer uma política meio de barganha, moeda de barganha de troca, faz tal coisa e vote em mim, mais ou menos é o que acontecia.
E a questão é que acumulou tudo agora. Acumulou tudo. E não tem como fazer certo começando errado. Ah, vai revoltar alguns? Vai revoltar alguns, mas a gente tem que decidir o que a gente quer, se vai fazer certo ou não vai fazer certo, né? Mas o que compete à questão federal, infelizmente, é uma questão de hierarquia. Né? Nós vamos, como falei para o vereador Adriano, né? Nós vamos ficar de mãos atadas, e isso precisa ficar bem claro, porque a gente não leve a culpa em relação a isso. Né? Porque se fizer o georreferenciamento, a gente consegue ainda mudar algumas coisas, né, porque o Supremo permite. Mas se não fizer, a gente vai ficar de mãos atadas. Sim, vereador Adriano? Só lembrando, né, que essa indignação é a resposta que a gente não está tendo, o esclarecimento que não vem a público, os munícipes entender. Porque dentro do executivo não estão se entendendo. Eles não têm como trazer respostas. E essa é uma questão que nós estamos lidando desde 2021. Não é de 2022, porque de 2012, como o vereador comentou, muitas coisas mudaram de lá para cá, né? Muitas regras, leis mudaram. E há um tempo atrás eu até indiquei uma geóloga que veio do Rio Grande do Norte, que está morando na nossa cidade. Inclusive, ela queria emprego na nossa cidade. Onde eu ajudei ela num emprego que é totalmente fora da área dela. Lá do Rio Grande do Norte, trabalhou na Petrobras, em vários mestrados, porque de repente, onde já encaminhei para um secretário dessa gestão, mas não me deu satisfação, não me disse nenhum ok. Mas enfim, né? Vamos lá. Mas obrigado, vereador, pela parte. Vereador Adriano, eu acho que isso compete a cada um de nós, assim. Eu acho que a gente precisa vir aqui e falar assim, olha, eu mandei para o secretário tal e citar o nome. E citar nome, a gente precisa começar a citar nome. A gente precisa cobrar competência. Se faz necessário. A administração precisa ir bem, porque ela indo bem, o beneficiado é o povo. Então, assim, não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Quando a gente, volta a repetir, a gente colocou o nome à disposição, eles também colocaram o nome à disposição. Então, assim, bem de boa mesmo, né? Foi falado aquele dia da ex-secretária aqui, quando ela olhou para mim e falou, então você sabatinada, que eu olhei para ela e falei assim, desculpa, secretária, a senhora está recebendo para isso e eu também. E eu vou cobrar da senhora. Então, assim, Adriano, desculpa, vereador Adriano, bem de boa, assim, bem de boa. Eu acho que a gente precisa, assim, só com uma dica, sabe? Chegar aqui e começar a dar nome aos bois para ver se alguns bois começam a acordar. Vereador, me permite? Eu não poderia pelo código, né, nosso regimento, mas vou permitir, vamos lá. Já que o colega pediu para dar nome, eu não tenho medo, não temos nada, temos que falar a verdade. Eu passei por WhatsApp, pela SAMAI, pelo diretor da SAMAI, no dia 26 de janeiro, essa indicação. Está aqui no meu WhatsApp gravado ainda. Tá? Só para ficar registrado aqui nessa Casa de Leis. Obrigado. Agradeço o tempo usado e devolvo o meu tempo restante. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, vereador. Vereador Luiz Pecente.